É o seguinte, os exercícios de apoio da semana 5, pessoal, trata de números complexos, polinômios com raízes complexas. Eu vou dar uma geral do que vem a ser números complexos, ok? Acho que vale a pena rever tal, ou ver, né? Para quem nunca viu. Aqui o Vanderlei está digitando. Porque é o que é o assunto. Ok, vamos lá. Então, números complexos. O que é isso, né, pessoal? Bom, até um tempo atrás a gente tinha conhecimento, né, de alguns tipos de números, vamos dizer assim, os inteiros, os naturais, os racionais e assim por diante, né? Esse assunto de teoria dos números é relativamente novo, como eu falei já, é um assunto que deve ter pouco mais de 100 anos aí, mas com o passar do tempo, né, e o surgimento de novas tecnologias, houve um interesse maior e aplicações muito mais numerosas dos chamados números complexos. Não é teoria dos números não, tá? É que esse exercício de apoio ele fala de polinômios e é de elementos de álgebra também. É que tem que falar dos números complexos. Muito bem. Eu vou dar um exemplo aqui, só um minutinho, tá? Da onde tudo interligado, sempre, né? Só um minutinho, tá, pessoal? Então, é o seguinte. Quando é que a gente dá de cara com os chamados números complexos? Vou dar um exemplo aqui bastante comum, ok? Então vamos supor que você tem que resolver uma equação do tipo x quadrado x quadrado menos 4 igual a zero. Tá certo? Vamos supor que você tenha que resolver essa equação. Resolver essa equação consiste em encontrar os valores de x que façam ela dar zero, tá certo? Ou seja, as raízes dela, tá?
E tá, essa é tranquila, vamos dizer assim. A gente simplesmente isola o x, tá certo? Isola o x. E, só um minutinho, deixa eu só mandar uma coisa aqui. Tem mais gente querendo entrar pelo Messenger. Só um minuto, tá, pessoal? Então vamos lá, como é que a gente resolve essa equação, né, gente? Simplesmente isola o x. Então você vai lá mandar o 4 para o lado direito da equação, ele fica positivo. Aí você não pode esquecer que a pergunta que está sendo feita aqui é: que número ao quadrado dá resultado 4? Tem duas respostas isso. Uma delas é a raiz quadrada de 4 positiva e a outra é a raiz quadrada de 4 negativa, tá certo? Ou seja, os valores de x que satisfazem essa equação são dois. São x igual a 2 ou x igual a menos 2. Legal. Então a gente diz que o conjunto de solução dessa equação, certo? São os números menos 2 e 2. Tá. São respostas que a gente chama de reais, tá? Agora, muitas vezes a gente cai em situações assim, ó. Vou pegar uma expressão parecida, só que agora ao invés da gente trabalhar com x quadrado menos 4 igual a zero, nós vamos trabalhar com x quadrado mais 4 igual a zero. E isso vai nos levar numa situação um pouco mais complicada, delicada, vamos chamar assim. Ou seja, eu vou ter que x quadrado vai ser menos 4. Há uns 100 anos, as pessoas parariam a conta por aqui, tá certo? Porém, tiveram a seguinte ideia, a brilhante ideia. Vamos fazer o seguinte: eu sei que nos reais não há número que elevado ao quadrado que pudesse nos dar um resultado negativo como menos 4. Mas vamos continuar essa conta aqui. Vamos tirar a raiz quadrada do menos 4. Você fala, pô, mas não pode. Pois não pode, mas vamos tirar. Certo? A brilhante ideia que alguém teve no passado foi o seguinte: olha, vamos fazer assim, então, vamos aproveitar uma propriedade da radiciação, que é essa aqui, ó. Primeiro eu vou escrever menos 4 vezes menos 1. Ok? Depois, isso é um produto. Vamos usar a propriedade da raiz do produto, ou seja, a raiz do produto pode ser escrita como produto das raízes. Então, eu posso separar a parte positiva ali, que é o 4, numa raiz, e a parte negativa, que é a raiz de menos 1. Ok? Raiz de 4 existe, é 2. E raiz de menos 1? Pois é. Não tem como resolver raiz de menos 1. Então, o que se faz hoje? A gente chama a raiz de menos 1 de unidade imaginária, ou I. Certo? Então, os números complexos são números
que são acompanhados desse i, que na verdade, né, i nada mais é do que raiz de menos 1. E você fala, bom, onde é que usa um tipo de número assim, né? Pessoal, os complexos eles são utilizados em todos os projetos que envolvem telecomunicações, por exemplo, transmissão de energia elétrica, transmissão de dados e voz como celulares. Então, hoje em dia, posso sem exagero dizer que muitas coisas não poderiam ter sido feitas não fosse a existência dos números complexos. Ok? Eles explicam muita coisa, por incrível que pareça. Claro, ligado para a gente, para nós que somos matemáticos, ele está envolvido com exercícios, resolução de equações e tudo mais. Mas para o pessoal que aplica matemática, como os engenheiros e físicos, os números complexos são figurinhas bastante frequentes aí, tá? Em vários problemas com modelagem matemática. Tá bom. Então, de forma mais geral, o que é um número complexo? Tá certo? Então, esses foram exemplos. Então, um número complexo, então, é o seguinte. Vou apresentar primeiro o que a gente chama de forma algébrica. Forma algébrica. Um número complexo. A forma algébrica do número complexo tem essa cara aqui. Todo número complexo pode ser escrito como Z. A gente geralmente chama o número complexo de Z, tá, pessoal? É um Z minúsculo, tá? Onde ele tem uma parte real, representada por esse A aí, e uma parte imaginária, que é aquela acompanhada do I, onde I é raiz de menos 1. Tá? Detalhe. A e B são números reais. Seriam os coeficientes desse número complexo. São números reais. E esse I que você está vendo é justamente raiz de menos 1. Tá? I raiz de menos 1. Com I igual a raiz de menos 1. Agora, se todo número complexo pode ser escrito assim, a gente vai ter uma surpresa. A surpresa é que todo número real é complexo. É complexo. Mas nem todo número complexo é real. Tá? Então, exemplos, tá? Z igual a 5 seria um número complexo. Você fala, pô, mas espera aí, cadê o I? É aquele... A gente não escreve, mas o I está aqui, ó. Zero I. Ah, quer dizer que o número real 5, além dele ser real, ele é complexo? É, porque, como eu acabei de apresentar para vocês aí, um número complexo é todo número que pode ser escrito na forma A mais BI, onde I é raiz de menos 1 e A e B são números reais. Bom, o 5 pode ser escrito na forma A mais BI, onde o A é 5 e o B é 0.
Então, o 5, além de ser real, ele é um número complexo. Tá? Ele faz parte do conjunto dos complexos. Um outro exemplo. 7i. Esse número complexo só tem parte imaginária. Tá? Só tem parte imaginária. No caso, a parte imaginária dele é 7i. Então, o A dele seria 0. Então, seria 0 mais 7i. Esse é o que a gente chama de complexo, ou imaginário, na verdade, puro. Ele não tem parte real. Tá? Então, eu vou... Só um minutinho, tá, pessoal? Vou lembrar uma coisa aqui, que é a seguinte. Lembra quando a gente resolvia equações do segundo grau e o delta dava negativo? E a gente dizia que, então, aquela equação do segundo grau, porque o delta era negativo, não tinha raízes reais? Pois é, ela não tinha raízes reais, mas ela teria raízes complexas. Agora a gente consegue, a partir de uma equação do segundo grau que o delta é negativo, continuar a resolução dela e dar respostas para uma equação de segundo grau que tenha delta negativo, ok? Só que as raízes serão complexas. Faltou escrever uma coisa um pouquinho aqui em cima, pessoal, que eu vou escrever. A gente costuma representar a parte real de um número complexo dessa forma aqui, ó. Parte real de z, no caso é o número a. E a parte imaginária de z é o bi. Tá legal? Tá? Bom, legal. Tem outra representação para os complexos? Tem. Tem o que a gente chama de forma trigonométrica. Então, a forma trigonométrica, ou melhor, antes de falar na forma trigonométrica, eu vou falar na forma geométrica, vamos dizer assim, de se representar, ok? No plano chamado de plano de Argand-Gauss, ou plano completo. O plano completo. Tá? O plano de Argand-Gauss é uma maneira da gente representar graficamente, né, num gráfico, um número complexo. Como é que fica esse plano de Argand-Gauss? Que era uma maneira da gente representar os números complexos de forma gráfica, tá ok? Então, se a gente tem um número complexo do tipo z igual a mais bi, então como é que a gente representa esse número complexo no plano de Argand-Gauss? Ele, para a gente, vai ser um ponto, pessoal. Um ponto como se a abscissa desse ponto fosse A e a ordenada fosse B, né? Onde A é o coeficiente da parte real e B é o coeficiente da parte imaginária, né? A gente faz essas coordenadas se encontrarem, tá? E onde elas se encontram, nós temos um ponto. Então, olha só, vamos entender uma coisa. Um número complexo no plano, pessoal, ele é um ponto.
Tá? Esse ponto aqui é o Z. Ele é o Z. Tá? Ok. A distância desse ponto, que é o número complexo representado no plano de Argand-Gauss, a distância dele até a origem, pessoal, do plano de Argand-Gauss, a gente chama de módulo do número complexo. Tá? Módulo do número complexo. É representado muitas vezes por esse símbolo aqui. Que esse é o módulo. Dá para calcular esse módulo? Dá, se você perceber que ele é a hipotenusa desse triângulo retângulo aqui. Então a gente consegue calcular assim. Tá? Ele é a hipotenusa. Então perceba que o módulo do número complexo ele é dado por Pitágoras, tá certo? Ou seja, observa que por Pitágoras o módulo de z ao quadrado, que é a hipotenusa, é a soma dos quadrados dos catetos, que são o coeficiente da parte real ao quadrado mais o coeficiente da parte imaginária ao quadrado sem o i, hein, pessoal? Sem o i. Tá? Ou ainda, o módulo do número complexo z é a raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado. Tudo bem? Tá. Outra coisa importante aí dessa representação gráfica é o que a gente chama de argumento. O argumento é esse ângulo aqui. Sempre o ângulo formado no eixo do coeficiente real aqui, dos coeficientes reais, no sentido anti-horário, tá, pessoal? Esse cara tem sentido, ele tem que ser tomado no sentido anti-horário. Bom, a gente pode relacionar o ângulo θ com A e B também. Você pode verificar que θ, ou a tangente de θ, que é o argumento de Z, então argumento é esse ângulo aí. É o θ, o argumento. Tá? O argumento ele vem da tangente. Se você olhar no triângulo retângulo, você vai ver que a tangente dele é cateto oposto, que no caso é B, sobre cateto adjacente, que no caso é A. Tá bom? Ou ainda, muitas vezes você vai encontrar que o θ seria o arco tangente, ou seja, seria o arco cuja tangente é B sobre A.
bom? Esse é chamado de argumento. E o número complexo tem uma terceira maneira de ser representado, agora sim, no que a gente chama de forma trigonométrica do número complexo. Trigonométrica. Qual é a melhor? Depende do que você vai fazer com o número complexo. Por exemplo, para fazer potências de números complexos, a melhor maneira é ter o número complexo na forma trigonométrica. Tá? Já para você fazer adição e subtração de complexos, o melhor é a forma algébrica. Bom, ok. Pessoal, para falar do número complexo na forma trigonométrica, eu vou mais uma vez mostrar o plano de Gauss para vocês. Tá? Aqui. Então vamos lá. Primeira coisa, observe que é possível a gente escrever a partir desse triângulo retângulo aqui que o seno de θ, ou seja, o seno do argumento, para quem não lembra o que é seno, o triângulo retângulo, é a razão entre o cateto oposto, ou seja, B, e a hipotenusa, ou seja, módulo de Z. Então o que eu fiz? Eu olhei esse triângulo retângulo e falei, o seno de θ é cateto oposto, que é B, sobre hipotenusa, que é módulo de Z. Essa é a definição de seno, né, pessoal? Bom, dessa igualdade, eu vou escrever que B é módulo de Z seno de θ. Então, B é módulo de Z, seno de θ. Eu passei o módulo de Z que estava dividindo, multiplicando o seno de θ. Bom, da mesma forma, eu concluo ali que cosseno de θ, que é cateto adjacente sobre hipotenusa, pode ser escrito como A, que é o cateto adjacente, dividido pelo módulo de Z. Ou ainda, isolando A aqui, eu consigo escrever o A como sendo módulo de Z vezes cosseno θ. Tá legal. Onde chegaremos, né, pessoal? Chegaremos no seguinte, Então concluímos que B é o módulo do número complexo Z seno de θ e A é o módulo do número complexo Z vezes o cosseno de θ, tá? E aí eu lembro vocês que o número complexo na forma algébrica ele era A mais B que multiplica I. Só que A
a gente reescreve como sendo o módulo de Z cosseno θ. E B, pessoal, é o módulo de Z seno θ. Tá certo? E é claro que tem um I aqui, ó. Então, só entendo o que eu fiz, pessoal. Eu fiz o seguinte, eu troquei A por Z cosseno θ, que é o A. Eu troquei B por módulo de Z seno θ, que é o B. Esse I é o I que acompanha B. Ok. Estamos quase na forma trigonométrica do número. Ou seja, a forma trigonométrica do número será, então, primeira coisa, colocar o módulo de Z em evidência. Segunda coisa, fatorar. Ou seja, vai aparecer um cosseno θ aqui, mais I seno θ. Isso que vocês estão vendo aqui leva o nome de forma trigonométrica de um número complexo, onde o Z com duas barras aí é o módulo do número complexo, que nada mais é do que a distância do ponto que representa o número complexo no plano de Argand-Gauss até a origem, e esse θ é o argumento, que é o ângulo que o módulo do número complexo Z faz com o eixo dos coeficientes reais. E essa é a teoria inicial de números complexos. Ok? Tá. Alguma dúvida, gente? Nenhuma dúvida? Tá. Muito bem. Bom, vai aparecer aí nessa atividade da semana 5 situações em que a gente resolve potências de Z, pessoal. Então eu vou apresentar para vocês como é que a gente faz uma potenciação em Z. E a potenciação de um número complexo, na verdade, a melhor maneira de você fazer uma potenciação é na forma trigonométrica, tá? Eu explico, ó. Eu explico. O que é a potenciação de um número complexo? Eu vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você tenha o número Z complexo igual a 2 menos 3i. Então esse é o nosso número complexo. Ok? Muito bem. O que significaria fazer Z a décima? Bom, eu vou fazer antes. Z ao quadrado. Z ao quadrado, pessoal, é pegar o número complexo Z e multiplicar por ele mesmo.
Você vai fazer um número complexo z ao quadrado. Tá. Vou fazer aqui rapidinho. Então, eu vou fazer uma distributiva. Eu vou ter 4, eu vou ter menos 6i. Tá? Então, nessa potenciação de elevar ao quadrado, na verdade eu preferi fazer uma distributiva. Então, eu vou ter 4 menos 6i. Depois eu vou ter menos 6i. E menos 3 vezes menos 3, que dá 9. I quadrado. 9 quadrado. Eu só apliquei uma distributiva aí, pessoal. Aí vocês têm que ficar atentos ao seguinte. O que é i ao quadrado, né? Você não pode esquecer que i é uma raiz quadrada, né? A raiz quadrada de menos 1. Tá? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Nós vamos ter que z ao quadrado, nós estamos elevando z ao quadrado. Então, z ao quadrado, estamos fazendo essa potenciação de z. Vai ser, no final das contas, 4 menos 12i mais 9, que multiplica menos 1, pessoal. Por que menos 1? Porque i ao quadrado, o que significa fazer i ao quadrado? I ao quadrado significa fazer raiz de menos 1 ao quadrado. Acontece que raiz de menos 1 ao quadrado é menos 1. Porque esse quadrado só mata a raiz. Por isso que apareceu esse menos 1 aqui. Quer dizer, faltou escrever um i aqui no 12, né? Quer dizer, então, que o meu número complexo z pode ser escrito como? Olha, esse menos 9 aqui com esse 4 resulta em menos 5. Depois, sobrou o termo que tem i, menos 12i. E esse número que você está vendo aqui é o quadrado de c. Ou seja, uma potência, né, do número z. Assim, ao quadrado ou até ao cubo, é relativamente fácil de fazer e ainda fazer na forma algébrica. Tá legal? Quando for z a décima, pessoal, bom, aí o bicho pega, né? Z a décima, melhor nem tentar fazer distributiva, né? Tá, mas acontece o seguinte, existe uma fórmula para potenciação que vale para qualquer potência inteira de um número complexo, que é a seguinte. Que z elevado ao expoente n, ok? É o módulo de z elevado a n, que multiplica cosseno de n vezes θ mais i seno de nθ. Ou seja, eu estou dizendo para vocês que existe uma expressão, uma formulinha,
que nos permite calcular a potenciação de qualquer número complexo. E é isso que eu estou apresentando para vocês agora. Tá bom? Tá. Pessoal, então, isso foi uma revisão de números complexos, né? E nós vamos, então, dar uma olhada nos exercícios de apoio da semana 5. Não sei se vocês têm aí. E o primeiro exercício da semana 5 fala sobre um método de resolução de equações do terceiro grau. Eu acho legal a gente conhecer outros métodos, né, pessoal? Por exemplo, a gente conhece o Bhaskara, né? Mas o Bhaskara só serve para equações do segundo grau. Mas existem métodos para outras equações de outros graus, tá ok? Então, nesse exercício de apoio da semana 5, ele apresenta um método de Cardano-Tartaglia. Assim, não é um método fácil, pessoal. E, além disso, vocês precisavam relembrar a parte de números complexos. Por isso que eu fiz isso agora, né? Porque aparece no procedimento de resolução de equações de terceiro grau, aparecem os números complexos, ok? Então, assim, eu não vou trabalhar isso aqui hoje, porque ele é longo e ele vai roubar tempo demais. Eu proponho que a gente faça isso num outro dia, que a gente aplique, eu não vou me esquecer disso, essa teoria de números complexos a partir do exercício 2, ok? Então, vamos entender o que é o exercício 2, pessoal. O exercício está falando assim para a gente, olha, encontre todas as raízes desse polinômio aqui, ó, z a nona menos 1, onde z, pessoal, pertence ao conjunto dos números complexos, que é representado por esse czinho aí. Tá? Quer dizer, agora nós estamos procurando soluções para uma equação que são do tipo A mais BI, ou seja, que tenha lá o I junto, né? Até então a gente não tinha feito isso em lugar nenhum. Tá. Como é que a gente resolve uma equação, no caso aqui de nono grau, cujas respostas devem ser números complexos? Tem uma técnica para isso, tá, pessoal? Primeiro, não são todos os polinômios que a gente consegue resolver. Esse que o exercício apresentou é possível sim de resolução. Tá? Então a primeira coisa que nós vamos fazer, já que ele quer as raízes desse polinômio, é igualar o polinômio a zero. Tá? Todas as vezes que você quer as raízes de alguma coisa, você deve igualar a zero essa expressão e daí resolver essa expressão. Nesse caso em particular, a gente faz assim. A gente manda o 1 para a direita da equação. Reescreve o z a nona, que é uma potência de número complexo, na forma trigonométrica, certo? Ou seja,
Eu vou escrever o z à nona como sendo o módulo de z elevado à nona que é essa fórmula que eu apresentei para vocês, que multiplica cosseno de 9 vezes θ mais IC certo? E isso tem que dar 1, pessoal. Isso tem que dar 1. Você fala, pô, mas ficou pior, né? Ficou uma expressão mais feia do que a gente tinha. Pois é, mas ela é mais prática. Você vai ver. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um produto, pessoal, dando 1. Dando 1. Esse número que você está vendo aqui, cosseno de 9θ mais seno de 9θ, é um número complexo. Ok? Por outro lado, a única possibilidade desse z, módulo de z à nona, multiplicado por cosseno de 9θ mais seno de 9θ, dar 1, é primeiro, que esse z à nona seja 1. E segundo, que o cosseno de 9θ mais seno θ também seja 1. Ok? Porque olha só, esse termo que tem seno e cosseno, ele é complexo, pessoal. Se esse termo todo aqui não for 1, se esse termo todo aqui não for 1, então apareceria um i aqui desse lado. Então eu tenho que, obrigatoriamente, que cosseno de 9θ mais i, seno de 9θ, tenha que ser 1. Outra coisa, que o módulo de z à nona também seja 1. Tá? Então são duas coisas que tem que acontecer aqui. Portanto, que o módulo de z elevado à nona seja 1. Ou ainda, que o módulo de z seja raiz nona de 1. Raiz nona de 1 é 1, né, pessoal? Então o módulo de z tem que ser 1. Beleza. Outra coisa que tem que acontecer é o seguinte. Que o cosseno de 9θ mais i seno θ tem que dar 1 também. Tudo isso. Mas i seno de 9θ, né? Pronto, ok. Para que essa segunda linha seja satisfeita, pessoal, o termo em i ele não pode existir. Porque se esse seno de 9θ for qualquer coisa diferente de zero, eu teria alguma coisa i do lado do 1 aqui, pessoal. Então, para que essa soma dê 1, necessariamente o seno de 9θ tem que ser zero. E, consequentemente, o cosseno de 9θ tem que ser 1. Tá? E aí nós vamos entrar um pouco na trigonometria. Na trigonometria. Como assim? Primeiro,
Primeiro, um cosseno dando 1, pessoal, cosseno de 9θ dando 1, nós vamos ter que olhar para o ciclo trigonométrico, tá? Então, o ciclo trigonométrico é o seguinte, ele mostra para a gente onde é que o cosseno seria 1. O eixo dos cossenos no ciclo trigonométrico é esse deitado aqui, tá? Esse é o eixo dos cossenos. Esse em pé é o eixo dos senos. Outra coisa, o cosseno de 9θ dando 1 tem que acontecer simultaneamente ao seno de 9θ dando 0. Vou até escrever aqui. E tem um lugar lá no ciclo trigonométrico onde essas duas coisas acontecem simultaneamente. Que é aqui em 0 grau. Ou 0 radianos. Eu vou usar radianos. Tá? O que acontece em 0 radiano, pessoal, é que o cosseno, que é o que a gente vê nesse eixo deitado aqui, lá em 0 radianos, ele é tudo isso aqui, ó. Ele é 1. E o seno é 0. Então, a única possibilidade de eu ter o cosseno de 9θ dando 1 e o seno de 9θ dando 0 é só se o 9θ for 0. Tá? 0 e todos os outros arcos que terminam em 0. Onde o 0 termina. Vou explicar. Ó. Quem tem extremidades aqui em 0? Vamos pensar em graus. O 0 grau é 1. Uma volta inteira depois, o 360 graus é outro. Uma segunda volta, 720. Uma terceira volta, 720 mais 360, 1080. E assim por diante. O que eu quero que vocês entendam é que todos os arcos que estão onde o 0 está, e são eles 0, 2π, que é o 360 em radianos, 4π, e assim por diante, são arcos que vão me dar o cosseno igual a 1 e o seno igual a 0. Tá? A conclusão aqui é que 9θ, portanto, ele vai ter que ser do tipo 0 mais K vezes 2π. Esse K, pessoal, é o número de voltas que a gente dá ali. Ele tem que ser necessariamente um número qualquer entre 0 e 8. Porque o que nós estamos fazendo aqui é achar as raízes nonas do número complexo z a nona menos 1. Então, K pode ser 0, pode ser 1, 2, 3, 4, assim por diante, até 7, ou perdão, até 8. Para cada
K desse, eu tenho um θ. Esse 9, pessoal, tem que passar dividindo. Então vai ficar assim, ó, 0, perdão, θ vai ficar igual a K, que multiplica 2π sobre 9. E aí eu vou reescrever esse conjunto K aqui embaixo. São os tetas. Então tá. Quantas raízes nós temos? Nós temos 9 raízes. Certo? E é assim, ó. Quem é a primeira raiz? É um número complexo que eu vou chamar de Z0. O Z0, pessoal, quando K é 0. Tá? Quando K é 0. Ou melhor ainda, as minhas raízes, eu vou escrever assim. Quem são as raízes? Quem são as raízes? De Z a nona menos 1, né? Quem são as raízes? Elas têm esse formato aqui, ó. Cada n me dá uma raiz. Então eu vou ter a Zn, que é igual o módulo de Z, que a gente achou que é 1, vezes cosseno de θ mais I seno θ. Tá, e com base nisso aqui, ou seja, nossas raízes têm esse formato, eu vou... Aqui o θ é n também, tá? Aqui vai ter o θ0, o θ1 e assim por diante. Então tá. Só que, como eu falei, o módulo de Z é 1, a gente viu lá. Então nossas raízes são assim. Quando n for 0, o que vai acontecer quando n for 0? Eu vou ter a minha primeira raiz, Z0. Ela é igual ao módulo de Z, que a gente sabe que é 1, que multiplica cosseno para o θ igual a 0. O cosseno para o θ igual a 0 é θ igual a 0, não, para n igual a 0, desculpe. Quando n é 0, o θ ele é 0 vezes 2π sobre 9. Tá? Mas isso é no de 0. Muito bem. Só um minuto aqui, tá, pessoal? Beleza. Tá. Então, é a primeira raiz, pessoal. Essa aqui, ó. 1, que multiplica cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1, mais I, que multiplica seno de 0. Seno de 0 é 0. Ou seja, minha primeira raiz é 1. Faz sentido. Porque eu quero saber o seguinte.
números que elevados à nona e menos 1 que me dão 0. O 1 é um deles, né, pessoal? Se eu elevar 1 à nona, então o número 1 real é a raiz de z elevado à nona menos 1. Essa é a primeira. Segunda raiz. Segunda raiz é quando faz o n igual a 2. Ou seja, perdão, igual a 1. Isso aqui ainda é módulo de z, que é 1, que multiplica cosseno. Agora meu θ é 1 vezes 2π sobre 9. Mais i seno de 2π sobre 9. Acontece que 2π sobre 9, pessoal, para a gente achar seno e cosseno dele, só na calculadora. Tá? Então, a gente deixa assim mesmo. A segunda raiz desse polinômio, ou seja, que se eu elevar a nona e tirar 1, vai me dar 0, é cosseno de 2π sobre 9, mais i seno de 2π sobre 9. Deixa assim? Deixa assim. Tá. E o... Então aqui é para n, ou k, na verdade. Prefiro dizer k, tá bom, pessoal? Vou trocar ali em cima. Aqui eu vou colocar k igual a 0. Depois aqui é k igual a 1. E assim por diante. E aí k igual a 2, que vai me dar outra raiz e tudo mais. Quando k é igual a 2, então minha raiz vai ser a raiz z2, é a terceira raiz. Ou seja, vai ser módulo de z, que é 1, cosseno de 2 que multiplica 2π sobre 9, mais i seno de 2 que multiplica 2π sobre 9. Então, seno de 2 que multiplica 2π sobre 9. Conclusão, essa raiz também não tem outro jeito de escrever ela, a não ser como sendo cosseno de 4π sobre 9 seno de 2π sobre 9. Opa, aqui é 4.
certo? Essa é a terceira raiz. Então, veja só, pessoal, é fazer isso até n igual a 8. Na prova você vai ter que fazer isso. Se ele pedir as raízes, vai sim. Tem a Z3 ainda. E a Z4. Como é que fica a Z3? A Z3 é quando K é igual a 3 na fórmula. Então, se o K for 3, nós vamos ter a Z3. É a quarta raiz, né? Z3 vai ser 1 que multiplica cosseno de 3 que multiplica 2 π sobre 9 mais I seno de 3 que multiplica 2π sobre 9. E aí a gente pode simplificar, né, pessoal, as coisas aqui. Ou seja, esse 3 com esse 9 vira um 3 aqui embaixo. Esse 3 com esse 9 vira um 3 aqui embaixo. Quer dizer, nesse caso, a gente caiu em um arco, vamos dizer assim, conhecido, que é o 2π sobre 3, pessoal. Bom, para quem não lembra, o 2π sobre 3 é uma medida que tem radianos. Quando você converte para graus, ele é o 120 graus. Tá? Então, o Z3, ele, essa raiz 3 aqui, que na verdade é a quarta, vai ser cosseno de 2π sobre 3 mais I seno de 2π sobre 3. Ok? Só que o cosseno de 2π sobre 3 é o cosseno de 120, ele é menos meio. E o seno de 2π sobre 3 é o seno de 120, ele é raiz de 3 sobre 2. Então o Z3 fica escrito assim, ó. Menos meio, que é o cosseno de 120, mais I seno de 120, que é raiz de 3 sobre 2. Essa é a resposta para Z3. Z4 é o K igual a 4. Como é que fica? Fica Z igual, ou Z4 igual. Módulo de Z que é 1, não vou nem colocar, cosseno de 4 vezes 2π sobre 9, mais I, que multiplica seno de 4 vezes 2π sobre 9. Tá, sem parênteses. Esse é uma outra raiz que a gente não tem muito o que fazer.
E o que dá para escrever é que Z4 é 8π sobre 9. Cosseno de 8π sobre 9 mais I seno de 8π sobre 9. Que não é um arco conhecido, que nem o 120 era. Né? Z5, mesma história. Só que agora o K é 5. 5 que multiplica 2π sobre 9 vai dar para a gente. Se o K for 5. Então a gente vai ter a sexta raiz, que é cosseno de 5 vezes 2π sobre 9, dá 10π sobre 9, mais I seno de 10π sobre 9. Se o K for 6, que é 5. Se o K for 6, a gente cai na seguinte situação. K igual a 6. O Z6 será cosseno de 6 vezes 2π sobre 9, que dá 12π sobre 9, mais I seno de 2π sobre 9. Só que 12π sobre 9 dá para simplificar. E a gente quer num arco conhecido. Se a gente simplificar por 3 aqui em cima vai dar um 4, 3 aqui embaixo vai dar 3. 3 aqui vai dar 4, 3 aqui vai dar 3. Ou seja, vai aparecer um 4π sobre 3. 4π sobre 3, pessoal, é 4 vezes 60, que é 240. Tá? Então a gente vai ter o cosseno de 240, que é menos meio. Então a gente vai ter o cosseno de 240, ou ainda de 4π sobre 3, mais I seno de 4π sobre 3. Mas como eu falei, 4π sobre 3 tem cossenos e senos conhecidos. Então, a Z6 vai ser menos meio, que é o cosseno de 240, mais I seno de 240. Também é negativo. Então aqui não é menos. Não é mais, desculpe, é menos. E esse I vai no final. Porque o seno de 240, pessoal, é menos raiz de 3 sobre 2. E pronto, essa é a raiz, sétima raiz. E vamos lá, estamos próximos do final desse exercício. Z7, quando K é igual a 7. Na expressão da raiz. Quando isso acontece,
não tem muito o que fazer, porque isso aqui vai dar cosseno de 7, que multiplica 2π sobre 9, que vai dar 14π sobre 9. Esse cosseno não é conhecido. E mais i, que multiplica seno de 14π sobre 9. Pronto, essa é a sétima. E agora a oitava e última raiz, pessoal. Quando k é 8. Melhor, a nona e última raiz. Quando k é 8. Nona raiz. Porque o k começa do zero, né? Teremos que a raiz z8, que é a nona, ela vai ser igual a cosseno de 8, que multiplica 2π sobre 9, 16π sobre 9. Mais i seno de 16π sobre 9. Acabou. Olha que chato, assim, comprido, né, esse exercício, tá? Assim, a maneira reduzida de dar as raízes é não substituir, né, os tetas, tal, os k's, quero dizer. Você pode deixar representado de forma mais geral, mas se você quiser explicitar cada raiz, é isso que nós fizemos aqui agora. Foi isso que ele fez na resolução. Então, o item 3 é parecido, só que ele foi mais legal, ele fez um z à quinta. Tá? Quer dizer, nós temos que achar 5 raízes. 5 raízes. E aí o procedimento é o mesmo. Vamos fazer. Tá. Então, como é que a gente resolve o terceiro? O terceiro é o seguinte. Encontre as raízes do polinômio P de Z que é igual a Z à quinta menos 32. Achar as raízes disso é encontrar quando é que Z à quinta menos 32 dá zero. Ok? Bom, mesma história. Eu vou pegar o Z à quinta, vou escrevê-lo na forma de potenciação, mas na forma trigonométrica, ou seja, o Z à quinta é módulo de Z elevado à quinta, que multiplica o cosseno do argumento θ mais i seno do argumento θ isso tem que dar 32. Bom, a única maneira desse produto aqui dar 32 é se os termos com cosseno e seno, se isso tudo aqui der 1, e se o z à quinta der 32, o módulo de z à quinta der 32. Ou seja, isso aqui só é possível quando duas coisas acontecerem simultaneamente.
quando o módulo de z à quinta der 32, o módulo de z elevado à quinta for igual a 32, o que me dá o módulo de z igual a raiz quinta de 32, que é exata. Raiz quinta de 32 é 2. Então, o argumento das raízes desse polinômio, do número complexo z no caso, é 2. Tá? Da mesma forma, nós temos que aqui eu esqueci, pessoal, desculpe, eu vou colocar 5 aqui perto do θ, tá bom? Aqui é 5 θ. Estou colocando aqui, ó. E aqui é 5 θ também. Tá. A outra coisa que tem que acontecer é a seguinte. É que o cosseno de 5 θ mais i seno de 5 θ tem que dar 1. Para que isso aconteça, a gente já viu no exercício anterior, tem que acontecer duas coisas simultaneamente. O cosseno de 5 θ tem que ser 0 e o cosseno de 5 θ tem que ser 1 e o seno de 5 θ tem que ser 0. Tá? Então, só vai acontecer se cosseno de 5 θ for 1 e o seno de 5 θ for 0. E o único θ que satisfaz isso, né? O único arco que satisfaz isso é o 5 θ igual a 0. Igualzinho do outro. 0 e todos os outros arcos que tem extremidade em 0, que é 0 mais k vezes 2π. Tá? Ou seja, o θ para a gente, os θs para a gente serão k que multiplica 2π sobre 5. Com k indo de 0 a 4. Porque aí eu só vou ter 4 raízes. Perdão, 5 raízes. Então o k vai de 0 a 4. Ok, pessoal. Então o que nós vamos fazer aqui agora? A gente já sabe que as raízes desse polinômio são do tipo elas são do tipo zk que é igual a norma de z vezes cosseno
de k vezes 2π sobre 5 mais i vezes seno de k que multiplica 2π sobre 5. Essa é a forma geral das nossas raízes, pessoal. E aí cada k dá uma raiz. Se o k for 0 tem uma raiz, se o k for 1 tem outra, e assim por diante. Tá ok? Certo? Ou seja, nossas raízes são do tipo zk igual a 2, que é o módulo de z, que multiplica cosseno de k vezes 2π sobre 5 mais i seno de k vezes 2π sobre 5. É isso aí, para cada k, uma raiz. Começando com k igual a 0. Então, para k, indo de 0 a 4. Essa aqui eu não vou explicitar as raízes, tá, pessoal? Gente, alguma dúvida aí? Ok. Tem que ver com calma isso, né? Porque, principalmente se você faz tempo que não vê números complexos, ou se nunca viu, né? Pode ser também. Cruel. Cruel, né, meio? Pois é. Envolve trigonometria, né, gente? O lance do cosseno, do seno. Não tem jeito. Não tem jeito. Tá. O quarto exercício, pessoal, ele fala o seguinte: encontre as raízes do polinômio na verdade, não. Ele está dizendo assim para a gente: encontre o polinômio no domínio dos complexos, tal que ele ao quadrado de menos 8 mais 6i. Ok? Então, tem um jeito para esse caso em particular que eu acho que vale a pena a gente usar, que é o seguinte: dá para resolver do jeito que a gente resolveu o 2 e o 3, tá? Usando o z na forma trigonométrica dele. Mas aqui, como é ao quadrado, a gente pode tentar assim: olha, seja z um número complexo que eu quero descobrir e ele é da forma a mais bi. Tá legal?
E eu quero que ele ao quadrado, ou seja, a mais bi ao quadrado, dê menos 8 mais 6i. Então, como é ao quadrado, pessoal, vale a pena elevar isso aqui ao quadrado. E igualar isso aqui, o resultado de a mais bi ao quadrado, a menos 8 mais 6i. Ok? Essa maneira de resolver, ela não é usando a forma trigonométrica. Ok? E ela só é possível, pessoal, porque eu estou elevando ao quadrado, que se fosse a quinta já não ia dar. Mesmo ao cubo já ia ficar bem chato. Mas ao quadrado não, tá? Então vamos lá. O que é fazer a mais bi ao quadrado? É fazer a mais bi vezes ele mesmo. E isso tem que dar um menos 8 mais 6i. Tá? Muito bem. Vou fazer uma distributiva aqui. Vou fazer a vezes a vai dar a ao quadrado. Depois aqui a que multiplica bi. Vai dar abi. Depois eu vou distribuir o bi aqui, ó. Primeiro passo é bi vezes a, que vai dar abi de novo. Tá? E por sua vez, bi que multiplica bi. Que vai dar b quadrado e i quadrado. Tá. Sabemos que sim quadrado é menos 1, né, pessoal? Porque ele é aquele número raiz de menos 1. E isso tem que dar menos 8 mais 6i. Ok, vou organizar o resultado à esquerda aqui. E vamos comparar com menos 8 mais 6i, tá bom? Ó, primeiro, a quadrado. Esse i ao quadrado aqui, ó, ele é menos 1. Então vai aparecer um menos b quadrado aqui. Mais 2 abi. Então repito, esse i quadrado é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado. Por isso que dá menos 1. Tá. Então a quadrado mais b quadrado, perdão, menos b quadrado mais 2abi tem que ser igual ao número complexo menos 8 mais 6i. E aí, pessoal, o que a gente faz agora aqui é comparar o lado esquerdo com o lado direito. Ou ainda que nós temos um sistema agora, que a quadrado menos b quadrado tem que dar menos 8, tá? Que a quadrado, então, menos b quadrado
tem que dar menos 8, porque é o termo que não tem i, é o termo real, parte real, e que 2AB tem que dar 6, pessoal. 2AB tem que dar 6. Ou ainda que AB tem que dar 3. Né? Que aqui AB tem que dar 3. Porque eu passei o 2 dividindo para lá, o 6. Tá, eu vou aproveitar aqui então e vou isolar, tanto faz aqui, mas eu vou isolar o A, por exemplo. E eu vou escrever que A é 3 sobre B. Aí eu substituo esse A na primeira equação. Tá? Eu substituo esse A na primeira equação. Lá em A quadrado menos B quadrado. Então vai ficar assim, ó. A quadrado menos B quadrado, que é igual a 8. Só que o A é 3 sobre B. Então eu vou fazer 3 sobre B ao quadrado. Tudo ao quadrado. Menos B quadrado é igual a 8. 8 não, né, pessoal? Menos 8. Estou falando 8 aqui, mas é menos 8. Vou manipular o lado esquerdo dessa expressão. Ou seja, 3 sobre B ao quadrado é 3 quadrado, que é 9, sobre B quadrado. Menos B quadrado. Então, 9 sobre B quadrado menos B quadrado, que é igual a menos 8. Bom, tem que tirar o mínimo aqui, que é B quadrado. Ou eu multiplico todo mundo por B quadrado, entendeu? Ou seja, quando eu multiplico todo mundo por B quadrado, que é como se eu tirasse o mínimo dos dois lados, eu tenho 9, porque 9 é B quadrado. 9 dividido por B quadrado vezes B quadrado, um mata o outro. Que vai dar um B a quarta. E aqui vai dar um menos 8B quadrado. Isso aí. Temos aqui que vou organizar essa equação de novo. Vai ficar B a quarta menos 8B quadrado menos 9 igual a zero. Bom, é uma equação biquadrada do quarto grau. Essa é fácil de resolver, pessoal. Tá? A gente escreve como se fosse... A gente faz assim, ó. A gente chama B quadrado de Y, tá bom? E a expressão pode ser escrita assim, ó.
y ao quadrado menos 8 y menos 9 igual a zero, uma biquadrada. Então a gente faz uma mudança de variável, transforma a expressão numa expressão de segundo grau e resolve. Resolve por Bhaskara. Vou calcular o delta. O delta aqui vai ser igual a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Ou seja, esse delta vai dar 64 menos 36. Tudo bem. Mais 36, desculpe. Porque é menos 4 vezes menos 9. Esse delta dá 100. Ótimo, porque 100 tem raiz exata. Portanto, y vai ser igual a menos 8, mais ou menos raiz quadrada de 100, que é o delta, dividido por 2 vezes 1. Ou ainda, dois valores possíveis para y. Y é não tem fácil aqui. Pois é. Tá acabando. Tá acabando o quarto, né? Y vai ser igual a 8. Depois vocês vêm com calma lá. Mais 10 em casa, né? Com calma. Dividido por 2. Esse é um y. Ou seja, 18 por 2 dá 9. Tá. O outro y é o 8 menos 10 sobre 2. Que é menos 2 sobre 2. Que é menos 1. Beleza. O que a gente faz com esse 9 e com esse menos 1? Lembra que a gente estava procurando b, né, pessoal? Ou seja, a gente tinha que b quadrado era y. Então, se o b quadrado é y, ele pode ser b quadrado pode ser 9, que me dá um b igual a raiz quadrada de 9 mais ou menos, tá ok? E o b pode ser mais ou menos 3. E outra possibilidade é que b quadrado tem que dar menos 1. O que a gente não pode tomar, usar. Isso aqui não convém porque o b é real. Não convém. O b tem que ser um número real. Então o b é mais ou menos 3. Portanto, a gente tinha que a quadrado menos b quadrado tinha que dar menos 8. Lá do começo.
Então, a quadrado menos b quadrado, pessoal. B quadrado é 9. Qualquer que seja ele. B quadrado é 9. Menos 9 igual a menos 8. Conclusão. O A ao quadrado é 9 menos 8. É 1. Portanto, o A é mais ou menos 1. Ou mais ou menos raiz quadrada de 1. Então, a conclusão é que A é mais ou menos 1. Tá. A gente tinha aqui, na verdade, tá, o A é mais ou menos 1. O lance é o seguinte, a gente tinha que o B, pessoal, a gente tem que ver quem vai com quem, né? Porque o B é mais ou menos 3 e o A é mais ou menos 1. Mas a gente tinha lá no comecinho que o A tinha que ser 3 sobre B. E a gente consegue dizer quem vai com quem. Então, olha só. O A era 3 sobre B, mas o A era 3 sobre B. Tá. Isso quer dizer o seguinte, que se o B for 3, se o B for 3, o A é 1. E eu tenho minha primeira raiz. Minha primeira raiz, o primeiro valor que satisfaz aquela equação, pode ser, eu chamo de Z0. Lembra que minhas raízes eram todas do tipo A mais BI. Então, se o A for 1, o B é 3. Então fica 1 mais 3. Essa é a primeira equação. Perdão, a primeira raiz. Ou solução daquela equação. Bom, e se o A for menos 1? Ah, então o B... Ou melhor, se o B for menos 3, então o A é menos 1. Isso nos dá a segunda e última raiz. Então o A é menos 1. Então a segunda e última raiz vai ser menos 1, menos 3 e... Na solução da Univesp tá diferente, né? Porque ele usou aquela regra de potenciação, dá na mesma, dá tanto trabalho quanto. Depois você dá uma olhada com calma. Tá bom, gente? Por hoje é só. Semana que vem a gente pode começar uma... Tem que ver o que vai acontecer na semana 7, né? Mas a gente precisa bolar uma revisão aí, né? Acho que vale a pena. Revisão desde o comecinho. Separar alguns exercícios e trabalhar. Mas ainda tem o conteúdo da semana 6. Ele fala de hipérboles, elipses, essas coisas assim. Tá bom? Obrigado. Bom descanso para vocês aí. Qualquer coisa à tua disposição.